Olá! A Rota do Turismo hoje está internacional. Olha só como nós estamos Hum. recebendo isso em nossos estúdios. Nós estamos com Rafael, só um Opa, minutinho. Nós estamos com duas personalidades. Primeiro é o Rafael, que é da Cidadania for You, ele que é uma assessoria de cidadania europeia, e também estamos recebendo aqui em nossos estúdios. ah, deu um branco. Nós estamos recebendo também Alessio Pressuti, ele que faz parte da cooperativa Regeneration. Ele é lá da Itália e que está numa parceria com o Rafael Gianesini. Rafael, como que começou essa parceria da Cidadania for You junto com a cooperativa Regeneration? não, legal. É muito bom até, a gente tem uma curiosidade que eu conheci o Alessio há uns 5 anos atrás, a gente fez uma videochamada. Na época, a Cidadania foi era uma empresa muito pequenininha, a gente tinha, sei lá, uns 5, 6 colaboradores, estava meio que começando, e o Alessio nem tinha cooperativa ainda. Então a gente se conheceu ali, a gente tentou fazer alguma parceria, mas assim, foi bem na época da pandemia, então nem, a gente não deu muito certo na época. E depois, muitos anos depois, né, a Regeneration hoje é uma das maiores cooperativas de reintegrar os descendentes ao território italiano, ali na região de Molise, e a Cidadania se tornou a maior empresa de assessoria, né, mais de 400 colaboradores, e a gente se reencontrou depois. Olha, muito louco, assim, foi o quê? Uns 4, 5 anos depois, e a gente viu que tinha tudo a ver com o que a gente faz. O que a gente percebeu? O nosso processo, a gente faz o reconhecimento de cidadania italiana, né, portuguesa, espanhola, mas principalmente a italiana, e que o reconhecimento é um pedaço da jornada. Então, geralmente, quando a pessoa reconhece a cidadania, ela quer continuar essa jornada. Ela quer aprender a língua, ela quer conhecer mais a cultura, ela quer reconectar com aquela cultura que o avô, que o bisa, né, falava para ela e tudo mais. E aí entrou o Alessio, uma cooperativa, numa região que ele vai falar 1000 vezes melhor do que eu, que é uma região incrível, que eu fui para lá conhecer, inclusive. E que a gente falou, cara, tem muito médico que os nossos clientes, né, que as pessoas que reconhecem a cidadania querem, que é poder imigrar, trabalhar, morar, estudar, passear, vivência cultural, então poder ir lá e fazer um curso de culinária no restaurante, sabe? Que aquela receita de avó, assim, aquela receita de avó que você é acostumado a comer na casa da nona. Então, foi essa conexão que a gente conseguiu fazer e criar. Aí depois disso tudo, né, a gente conhecendo, o Alessio, a gente junto conseguiu criar o maior projeto de retorno de descendentes até a Itália. Então, a gente criou um projeto chamado Retorno 2030. Então, somos extremamente ambiciosos. A gente quer reconectar 1 milhão de descendentes à Itália até 2030. E esse foi um projeto feito junto com prefeituras. Então, são os municípios italianos se juntaram com a cooperativa, junto com a Cidadania For You, para a gente desenvolver esse projeto. Então, tem apoio dos municípios. E aí, agora, eu vou deixar o Alessio falar. Ele fala português e fala super bem sobre projetos. Alessio, você é vice-presidente dessa cooperativa. Qual que é o cunho social da cooperativa aí na Itália? So, hace más de algunos años que nos comenzamos este proyecto con un objetivo claro. O nuestro objetivo fue de encontrar una solución a uno dos problemas mayores que temos na nossa região, que é o depovoamento. Então, Itália está envelhecendo e não tem mão de obra, seria isso? esatto, e nós com a nossa cooperativa começamos a ter diferentes projetos, a começar da cidadania para os descendentes, depois com o turismo das raízes, nós fomos envolvidos no edital 2024 Turismo das Raízes do governo italiano, onde ganhamos o edital para com mais de 25 comunes da nossa região, município da nossa região, e depois como último projeto, o projeto que agora estamos desenvolvendo junto com a Rafa, o projeto de curso de formação para estrangeiros, obviamente para os descendentes, mas não somente para os descendentes, para todas as pessoas que querem vivenciar na Itália, estudar na Itália e ter acesso a um curso de formação técnico na Itália, tendo a possibilidade de ter visto como estudante para depois manter
ou conexão com a Itália, tendo a possibilidade também depois de trabalhar na Itália em área específica para resolver este problema enorme que é o depovoamento da nossa região. Adriana, o despovoamento não é problema só de mão de obra. Mão de obra é um dos problemas. Mas, por exemplo, Sim. tem escola infantil que fecha por falta de aluno. Então tem 20 alunos e não Sim, tem a um Itália está quórum, né? envelhecendo. É Total, igual o Brasil total. hoje. Praticamente, o Brasil está envelhecendo. E é um problema que a gente está levando para os nossos governantes. Porque daqui a Sim, pouquinho a gente vai ser a Itália amanhã. E é isso. aí, vocês estão fazendo esse convite para os nossos cidadãos estarem indo trabalhar, estarem indo visitar a Itália, e geralmente são exigidos vistos. Quais as facilidades para a tirada desse visto? Ou quem quiser vir da Itália também terá essa facilidade para estar vindo no Brasil? Hoje o brasileiro, né, para entrar isso sem ter a cidadania italiana, com passaporte brasileiro, para você entrar na União Europeia, você não precisa de visto, o visto é feito na hora. Você precisa ter um passaporte válido, com mais de 90 dias de duração, né, isso é uma regra, e o visto você pode ficar na Itália até 90 dias, turistando, fazendo o que você quiser. Então esses cursos de curta duração, você não precisa de um visto específico. E isso, o contrário, é igual, tá? Um italiano, por exemplo, um europeu, para entrar no Brasil, mesma coisa, um passaporte italiano com mais de 90 dias de duração, ele pode ficar no Brasil por até 90 dias sem precisar de visto específico. Agora, os cursos de longa duração são os cursos de 1 ano, né, Alessio? Aí esse sim, você precisa tirar um visto de estudante. E vice-versa, né? Quem vier para o Brasil também tem que tirar o visto de estudante, onde você tira através dos consulados italianos ou da embaixada italiana aqui no Brasil. Tá, e se de repente a pessoa não estiver mais na idade de ser estudante, mas ele queira trabalhar, é esse mesmo visto? Não, o visto de trabalho é diferente. Aí depende. Acho que a Alex pode até falar, porque agora tem um novo projeto de lei, né, que não está em vigor, mas está para ser aprovado, que facilita para quem é ítalo-descendente. Quer falar, Alex, um pouquinho? Sim, a situação aqui agora é muito específica porque na realidade nós fornecemos a possibilidade de ter visto de estudante e este visto permite de trabalhar no mesmo tempo. Então, o que vamos a fornecer é a possibilidade de estudar na Itália, fazer curso técnico profissionalizante e ao mesmo tempo recuperar o investimento feito para estudar na Itália com um trabalho de meio período, vocês falam no Brasil. Então, as pessoas podem trabalhar até 20 horas semanais, recuperando o custo do curso. Então, a nossa oferta, além do turismo e além da cidadania, é seguramente esta oferta única neste momento na Itália, onde as pessoas não precisam estudar em uma faculdade, mas podem estudar nas nossas escolas que fazem curso de formação profissionais. Então, para a primeira vez é possível estudar curso de formação técnica na Itália e ter o mesmo visto que normalmente até agora foi doado só às pessoas que queriam estudar na faculdade. Esta é a E grande qual, diferença que nós fornecemos neste momento. ok, e qual seria o valor dessa viagem a eles? O valor, diciamo, dipende, è sempre relativo. Posso vi dar un'idea sobre do custo do curso em si. Então, É. temos 3 cursos de formação, onde está envolvida as excelências italianas. Então, culinária, turismo, che è o assunto deste podcast, e depois o curso che è ainda mais típico na Itália, que é o moda. Fora disso, estamos fornecendo a possibilidade também de estudar curso de saúde, então, técnico de enfermagem, porque aqui tem uma falta de mão de obra enorme. Então, para encontrar trabalhadores, nós fornecemos também a possibilidade a quem quer estudar esta tipologia de curso. O custo total do curso varia da 2.500 até o máximo de 3.000 euro e o curso fornece o diploma, no final do curso, o diploma que é um certificado europeu, válido em toda a Europa, que permite às pessoas depois de poder ter uma certificação europeia. Então é um curso que pode ser feito na Itália,
onde as pessoas podem garantir o recurso para fazer este curso trabalhando na Itália e ao mesmo tempo fornecem no final um diploma europeu válido em toda a Europa. E qual a garantia de que esse aluno vai chegar aí, vai estudar, vai ficar trabalhando e se ele quiser ficar morando, ele tem essa possibilidade? Beh, a possibilidades são diferentes. Primeiramente, temos que entender duas coisas. Nós, neste momento, estamos fornecendo a garantia de poder estudar na Itália. Todo o que acontece depois vai depender, uno, da que cosa eles querem estudar. Então, por exemplo, se vocês começam a estudar na Itália o curso técnico de enfermagem, com toda a probabilidade, depois pode ser contratado para uma empresa que trabalha no mercado da saúde, como um hospital privado. Outro tipo de contrato, de outro tipo de setor, como a moda, como o turismo ou como a cozinha, vai depender especialmente da capacidade do aluno. Então, tem depois uma relação entre o empresário que vai contratar eles, no caso. Então, tem todo um outro percurso que é o visto de trabalho, que nós, neste momento, estamos fornecendo como possibilidades eventuais depois do término do curso, no caso se encaixa nas condições, como por exemplo no mercado da saúde, se o estudante encontra già un contratto dentro da área da saúde, como um hospital privado, sicuramente ele pode ter a possibilidade de ficar na Itália, morando legalmente na Itália. Lécio, a sua cooperativa, qual é a função dela? Ela trabalha em quê? Os A nostra cooperados cooperativa tem un fine sociale. Nós temos Oi? um fine social. Nós temos um objetivo social que é bem definido. O desenvolvimento econômico e social da minha região. Esse é o nosso objetivo. Para fazer isso, temos que combater algum problema, como por exemplo o depovoamento. E Tá. neste assunto se abrem todos os projetos que fazemos, que são muito diferentes e que têm diferente parceria baseada sobre o projeto em si. Então, por exemplo, neste caso, nós estamos em uma parceria oficial com a Cidadania for You, com diferentes escolas, com as instituições da minha região. A região de Molise, você falou que são 25 municípios que estão envolvidos aí. Quais são esses municípios? Nós estamos trabalhando, teria que fazer uma lista enorme, vou a donar alguns exemplos, porque senão terminamos amanhã, però sicuramente o comune de Não, a Campobasso. gente tem todo o tempo do mundo, só que para os meus ouvintes, a gente tem que dar a entrevista certinha, porque você está vendendo um curso. Na realidade, nós não estamos convidando as pessoas para irem aí conhecer e se apaixonar pela Itália e ficar. Vocês estão vendendo um curso automaticamente, que elas vão aí, Não, não, não. elas, Adriana, elas vão estar pagando isso para chegar aí, elas têm a possibilidade de estar estudando, trabalhando, que ela vai receber em troca. Adriana, o curso é uma das frentes, tá? Tem outros projetos que não tem curso. A pessoa daqui, ela pode comprar uma casa, por exemplo, com o subsídio da Comune. A gente não está vendendo nada. Ela compra uma casa muito mais barata do valor porque é o subsídio da Comune, porque a Comune quer que ela mora lá. Esse é um exemplo que ela pode fazer. Tem uma outra que a gente está fazendo que é uma experiência. A pessoa vai, fica 10 dias fazendo experiência com valor muito abaixo de qualquer valor do mercado, porque os próprios comunes estão cedendo casa, cedendo experiência. E por que ela está fazendo isso? Porque a Comune, ela quer fazer com que as pessoas fiquem. Então ela quer mostrar a região, mostrar como é que faz queijo, como é que faz a comida, para as pessoas ficarem. Então, assim, tem o curso, é uma das frentes, que é esse curso de 1 ano, profissionalizante e tudo mais, mas essa é uma das frentes. Então, existem várias outras frentes. Então, a pessoa não necessariamente precisa comprar o curso. Esse curso roda em Campobasso, que é a capital de Molise, né, no caso, mas existem várias frentes do projeto Retorno 2030. Acho que é legal, né, Alex? Para não ficar parecendo que é só o curso, Claro, né? claro, esatto. É um projeto muito amplo. Esatto, o nostro obiettivo è dare la possibilità às pessoas de morar na nossa região com diferente tipo de projeto. Ora falo bem dos incentivos nas casas que estamos agora desenvolvendo com as instituições da minha região, mas também a experiência na Itália que tem mais um sentido turístico, mas ao mesmo tempo dá uma possibilidade de vivenciar a Itália mais autêntica. Sobre das comunes que você pediu, io vou a fazer uma lista dos principais. Como o Rafa falou, Campobasso sicuramente que é um dos comunes mais importantes porque é a capital da região, mas depois temos Alcito, onde nós entrevistamos também o prefeito, depois temos Trivento,
depois temos Baranello, depois temos Ratino, Ferrazzano, então temos vários comunes e mais as coisas continuam e mais outros municípios estão se juntando no nosso projeto. Então, as pessoas vão encontrar todas as informações, porque você está certa, precisa ter todas as informações da transparência. Nos nossos canais vamos a donar todas as listas, não somente dos comunes, mas também de todos os nossos projetos. Tá, porque eu já trabalhei numa cooperativa, e na cooperativa que eu trabalhei por longos anos, aqui os nossos cooperados eram fornecedores de cana. Na sua cooperativa, que tipo de trabalhos eles desenvolvem? Você fala que é de turismo, turismo de experiência. Que tipo de experiência que as pessoas estarão encontrando por aí, entendeu? Claro, ripeto, siendo una cooperativa asociada, como hablamos de varios proyectos, no proyecto turístico, la experiencia que nos fornecemos en este momento es vivenciar a Italia más auténtica. Entonces, non puoi vivenciare a Italia más auténtica se você non conosce o vino. Então, por exemplo, temos a visita na vinícola mais conhecida da minha região, onde o pessoal que trabalha com vinho, que produce vino, explica como se faz e dà una possibilidade de vivenciare questa esperienza. Temos outro tipo de experiência que inclui a visita na praia, por exemplo, que tem um sentido totalmente turístico, onde però as instituições como os municípios que estão na praia se envolvem no projeto. Então, temos uma grande differenza di esperienza che può essere fornecida para este tipo de progetto che stiamo desenvolvendo agora. E todas as informações do progetto com cada dia está estabelecido no nostro programma, no nostro plano. Se o Rafa quiere, per esempio, conversare e continuare explicando dia por dia todos os projetos, io sto a disposição, se no posso continuar fazendo outro exemplo. Não, acho que Ok. tem muitos exemplos legais, assim, a gente vai ver as pessoas que fazem queijo, por exemplo, há 100 anos, da mesma maneira, que ele faz o queijo daquela maneira, porque o avô dele fazia daquela maneira, porque o bisavô fazia daquela maneira, porque o trisavô fazia daquela maneira. Então leva as pessoas para verem como é que faz o queijo numa região onde faz o queijo, desde de cuidar das vacas com a mesma ração, porque se mudar isso, o queijo não sai com a mesma qualidade que sairia o queijo. Então, assim, realmente são algumas experiências bem autênticas. Um restaurante, por exemplo, que tem estrela Michelin, onde a chefe de cozinha lá do restaurante vai ensinar algumas receitas antigas de como fazer uma pasta, pizza, etc, etc, etc. Então, realmente é muito mais uma imersão de experiências assim autênticas, como conhecer o dono da vinícola, ele que vai lá falar como é que ele colhe o vinho. E são vinícolas, são coisas pequenas. São vinícolas pequenas, onde o dono que vai lá colher junto com o filho, junto fazendo vinho e um vinho premiado. Então, assim, essas experiências, apesar de ser pequenas, são tudo de altíssima qualidade. Então, acho que são essa a diferença, sabe, Adriana? Non esquecer, Rafa, a nossa experiência na costeira amalfitana, onde encontramos com a possibilidade de ter ambassadores locais de lá, da costeira, a possibilidade de oferecer alguma experiência incrível, como a visita onde se produz o limoncello e onde o dono da empresa explica como se faz o limoncello com a cooking class. Então, Isso de é muito verdade, legal explicar. O muito embaixador de variado. turismo da Costa Amalfitana acompanha. Essas parcerias que o Alessio conseguiu para possibilitar isso. Você vai na Costa Amalfitana com o embaixador de turismo da região para explicar lá como é que faz o limoncello, e entrar em locais exclusivos. Então, realmente são essas diferenças. Então, não um turismo tipo de uma empresa, uma agência de viagem, porque é algo realmente muito dos custos são subsidiados pelas prefeituras, então acho que essa é uma das diferenças, e a outra diferença é que as pessoas vão querer que você vá, conhece e depois imigre, more, trabalhe, fique, leve os filhos para estudar. Muitas das vezes, quando a gente fala assim, a gente tem umas pessoas interessadas, a primeira coisa que eles perguntam, eles têm filhos? Qual a idade? Quantos filhos? Tipo, o interesse é se tem filho, se o filho vai ficar do colégio, onde vai estudar. Então, assim, é diferente, sabe? É até diferente, tem que vivenciar para ver realmente o que está sendo feito, sabe? Ok, e vai ter um intercâmbio de culturas, por exemplo, vocês estão querendo levar os jovens, as famílias daqui para a Itália, principalmente os descendentes. Um dos requisitos é descendente italiano. Como lá atrás os italianos vieram para cá fugindo, hoje vocês querem resgatar esses italianos, é isso?
É isso. Um dos requisitos, né, do retorno 2030 é você pegar os títulos descendentes e fazer a reconexão. Porém, o curso, né, esse curso que o Alessio está falando especificamente, você não precisa ser ídolo descendente. Então você pega o vice-estudante, vai, trabalha, porque a Itália precisa de ídolo descendente com certeza, mas precisa de mão de obra. Isso é um fato. Então, essa parte da experiência que a gente está levando, isso é muito para os ídolos descendentes. A parte do curso, os ídolos descendentes também podem fazer, e a gente convida todos a fazerem, mas às vezes tem casos que a pessoa não é ídolo descendente, se conecta, gosta, quer imigrar, quer ir para a Itália, não tem a cidadania, né, por não ser descendente, e aí essa é uma porta de entrada dela ir estudar, se capacitar e depois pegar um visto de trabalho e trabalhar legalmente na Itália. Então essa é a outra via que a gente teria. E qual seria o caminho, Rafael? Aí é através da Cidadania for You. Então, aí depende, né? Se a pessoa quer reconhecer a cidadania, aí seria através da cidadania FOIA, a gente reconheceria a cidadania. Para quem não é ítalo-descendente, aí sim, a gente pode ser tanto através da cidadania FOIA, como tem o Se Joga, é um Instagram direto da cooperativa, e lá as pessoas podem falar sobre, já direto com o Alessio, com o time do Alessio, sobre esse projeto dos cursos de 3 anos, de curso de 1 ano, desculpa, os 3 cursos de 1 ano e tudo mais, e não precisa ser ítalo-descendente. Então tem esse Instagram lá que está ativo, as pessoas estão respondendo e tudo mais. Então não necessariamente precisa ser através da cidadania. Por exemplo, Alessio, sou rotariana e o Rotary, ele pode estar fazendo essa conexão junto com vocês? Desculpe, Eu não pode, sei se ele conhece pode o que falar é o nuovamente, travou Rotary, un eu acho. secondo. Já ouviu falar do Rotary Internacional? Sì, sì, Sim, claro. conhece. Na sua região deve ter bastante Sì. rotarianos. E dentro dele existe o intercâmbio. Vocês já Mhm. procuraram eles para estar fazendo essa conexão? Olha, tem un monte de asociação, tem un monte de organização que podem ser envolvidas, por enquanto tem alguma associação específica que nós estamos contattando perché podem ser essenciais para nossos projetos, mas no futuro não vamos fechar as portas para ninguém. Inclusive, neste momento estou em Roma e estava em algum apontamento feito para o assunto da aeroprojetação, então estamos sempre envolvidos no mundo das associações italianas aqui e seguramente esse pode ser um caminho com o Rotary como com outra associação, claro. Molise fica próximo de Roma? Sì, un'ora, allora, 2 ore e meia, 3 ore di Roma, 1 ora e meia di Napoli, 1 ora e meia, 2 di Napoli, sì. Então, estamos no centro da No Itália. meio da Itália. Sì. É. E, bom, já que nós estamos falando da Itália, os vinhos italianos, para as brasileiras que queiram visitar a Itália, o que você recomenda? Os Io, italianos, os brasileiros também, claro. io raccomando due cose essenziali. Da un lato, roteiro turistico classico, no, non pode non visitare Roma, non pode non visitare Chio, centro storico, è una cosa incredibile perché non fallo di italiano, però acho che non c'è un lugar miglior para vivenciare la storia do mundo. Digo che la storia do mundo occidentale nasceu in Roma e sta continuando in Roma e estamos no centro, non perché io sono italiano, ma acho che la cultura e il patrimonio storico che temo qui è algo de increíble e único. Fora de isso, fora do roteiro turístico, então Roma, Venezia, Florença, tem todo um roteiro agora mais autêntico, menos comerciais, como por exemplo Molise, como outra região, por exemplo aqui do lado da Puglia, como outra região da Umbria, que merecem de ser visitada, onde tem um preço a base também mais acessível e que permetem às pessoas de vivenciar a Itália mais autêntica, a Itália parecida com as Itália que deixaram os avós deles. Muito bem. Rafael, você, então, está sendo o interlocutor entre Itália e Brasil. Hoje, É isso. como tem sido a adesão com vocês? Então, por exemplo, a gente lançou a experiência há pouquíssimo tempo,
essa experiência. A gente já tem algumas turmas fechadas e tem uma turma que, por exemplo, outro detalhe, tá? A experiência, para ela ser muito imersiva, a gente está fazendo só grupos de 8 pessoas, por exemplo. Então, a gente não faz grupo. Então, por exemplo, a gente vai ter a primeira experiência que vai ser no começo de fevereiro, onde já tem 6 fechados e tem 2 vagas. Outras datas, tem famílias que fecharam inteiras. Então, já fechou 8, pegaram 8 e fecharam uma excursão exclusiva para a família. São 10 dias de experiências. Então, assim, tá sendo incrível, porque as pessoas, eram as coisas que já nos cobravam, hoje a gente tem 55 mil clientes. E esses clientes cobravam a gente realmente de ter essa parte de reconexão, como é que eu faço, de ter uma viagem mais autêntica. E aí, quando a gente juntou e divulgou isso para eles, agora realmente é só fechar a data. Então, eles são muito na ajuste, não posso tal dia, vamos ver tal dia, fecha a data de 8 pessoas e vão. Outro ponto, tá? As pessoas, elas não ficam em hotéis. O Alessio conseguiu umas casas históricas. Então a gente pega umas casas históricas, então são aquelas casas antigas, obviamente, reformadas, com todo o conforto, etc, etc, mas elas ficam em casas centenárias, em comunes antigas, que a gente chama de comunes históricas, na parte histórica da comune. Então, assim, realmente foi desenhado para a pessoa ter a imersão de como o trisavô dela viveu a região, aqui é perto da igreja, escutar a batida do sino antes de dormir. Então, assim, foi essas coisas que foram pensadas para pessoas ter essa imersão, sabe? Mas assim, o meu público que são os públicos dos Ídolos Descendentes, estão eufóricos, né? Porque é a primeira vez que se cria algo tão autêntico, subsidiado para as pessoas irem e a gente tentar convencer as pessoas a ficarem. Então é isso que eu falo, você vai, mas a gente não pode garantir que você vai voltar, porque as pessoas vão tentar que vocês fiquem, né? Que vocês comprem uma casa, que fique, leve os filhos, enfim. Tá. É, como essa entrevista ela vai ficar também dentro da plataforma da Rota do Turismo, nos mande essas fotos, nos mande mais informações Mando. que nós estaremos publicando lá dentro. Eu desejo muito sucesso para vocês. Uma das minhas preocupações é: Brasil está envelhecendo e nós estamos preparados para isso? Alessio, hoje você está vivenciando a Itália envelhecida. Qual tem sido essa maior dificuldade? Você está mudo. Teu microfone está mutado. É, O seu microfone continua mutado. tá Deixa eu... mudo, Alessio. Ele caiu. Rafael, Acho que é bom o Alessio voltar, porque o Alessio, a Itália é um dos países mais envelhecidos do mundo. Então, assim, o Brasil está sim. envelhecendo, mas ainda está muito longe, né, de ser igual à Itália. 25% da população tem mais de 65 anos. Falta, como o Alessio falou, né, a parte da saúde é caótica, então faltam enfermeiros, médicos, etc, etc. Cada vez pessoas mais velhas, depende mais da saúde e tudo mais. Então, assim, é legal a gente ver o que se a gente não fizer no Brasil algumas ações, como a gente vai ficar daqui talvez a 50 anos, daqui, né, a um tempo. Ele voltou, mas o teu vídeo você tá desligado, viu, Alessio? E além dos enfermeiros, que nem essa tua parte que você estava falando de medicina, no caso, médicos e enfermeiros, quais são as outras mãos de obras mais necessárias nesse momento? Essa parte, além da parte da saúde, né, eles precisam também muito por exemplo, a parte de logística. Então, eles pedem desde caminhoneiro, etc., mas há pessoas que trabalham no setor logístico também, na parte de indústria e tudo mais. Ah, precisa de soldador, precisa das coisas mais braçais, mas também precisa das coisas mais intelectuais. Então, engenheiros, por exemplo, arquitetos. Então, assim, tem uma soma de fatores, né? Agora, realmente, acho que é o setor que mais precisa é o setor da saúde. Então, assim, isso não é só a Itália. Acho que a Europa como um todo sofre muito com esse setor da saúde, de enfermeiros, técnicos de enfermagem, médicos. Então, são os setores, assim, um dos que tem os piores índices na Itália em relação à falta de mão de obra. E você disse que você teve um contato com ele através de uma reunião. Sim. E como que foi essa sintonia de vocês hoje? Você fica em São Paulo? Onde fica a A, a sede, que até onde eu tô aqui, né? Aqui, não sei se dá para ver, aqui é um pedacinho, aqui é um pedacinho
da cidadania, então são 400 pessoas, a gente fica em Brasília, a nossa sede, Ok. e o Alessio fica em Molise, né, fica ali em Campo Basso, na capital de Molise. Então assim, quando a gente conheceu ele, a gente ficou uns 3 meses de namoro, né, conhecendo o projeto, ele falando, a gente achou tão incrível que a gente falou, não, a gente quer realmente criar uma parceria junto, mas a gente vai fazer isso a gente indo aí conhecer. Então, eu, mais um sócio e mais uma colaboradora, pegamos um voo, fomos lá, ficamos 10 dias, eu fiquei 10 dias, no caso, as pessoas ficaram até mais, ficaram 20 dias lá, então o Alessio fez essa experiência com a gente. Então a gente foi lá ver o queijo, a gente foi lá ver a região, a gente foi lá, a gente conversamos com os 10 prefeitos, então a gente fomos recebidos pelos prefeitos, falamos do projeto, os prefeitos falamos tanto que estavam empolgados, e aí sim a gente foi lá e assinou esse protocolo de intenção junto com as prefeituras, e aí foi ali que foi quando realmente o start do processo, do projeto como um todo. Então, era tão incrível que eu falei, Alessio, a gente tem que ver se realmente... Aí eu voltei e falei, não, o Alessio falou que era incrível, mas é muito melhor do que eu imaginava, assim, mas a gente teve que ir lá vivenciar. Então, antes da gente assinar, a gente foi lá, a gente vivenciou isso junto com ele. Acho que é muito importante, né? Ainda mais que a gente está do outro lado do oceano, né? Assim, longe, né? Então, isso foi essa conexão da gente ficar 3 meses estruturando um projeto. Depois a gente ia assinar, realmente a gente assinou nosso contrato presencialmente lá em Molise, em Campo Basso. A gente fez questão de estar lá e tudo mais. Isso realmente mostra o nosso interesse genuíno com o projeto e o interesse dele, né? De nos receber e apresentar e levar a gente. A gente começou com mais de 10 prefeitos lá picadinhos, assim, fora o protocolo de intenção com a prefeitura, que foi assinado com vários prefeitos também. Voltou, Alessio? Tá Pessoal, escutando? io vorrei, peço disculpe para este fundo, ma Efeito no aquí la fundo. tecnología en este momento no me ayuda. Io sei que o Rafa pode explicar mais que eu todo o nosso projeto e peço desculpa para este pequeno incômodo e agradeço muito vocês da possibilidade de ter este momento, este bate-papo, como vocês falam. A próxima vez vou estar à sua completa disposição, podemos organizar seguramente um outro encontro, então agradeço novamente e Rafa, continua para eu e obrigado a todo mundo. Não, eu Obrigada a continuo você, aqui. Alessio. Obrigado, Alessio. O Grazie. fuso não ajuda ele, né? Lá E agora. nos Ciao manda, Adriana, Alessio, grazie mille Alessio, Adriana. Muito obrigado, Alessio, Adriana. nos Sì, manda algumas fotos daí, tá bom? Para a gente ficar com gostinho de quero mais e conhecer a Itália. perfetto, ti agradeço novamente, fu un piacere, vamos a falar seguramente prossimamente. Tem. Alessio, manda aquela foto da igreja que a gente passou, que eu falo que parece de filme, a do Game of Thrones, né? Aquela igreja que fica com Vou neve. mandar sì. Como é que é Si o nome chiama dela? Castel Petroso. Castel Petroso. Então, convidamos todo mundo a vir na igreja de Castel Petroso. Agora vou mandar para vocês. Tá bom, muito Parece obrigada. inteligência artificial. Tão incrível que é. Eu vou pedir pra ele mandar, porque quando ele. A primeira vez que a gente viu, a gente falou, cara, isso aqui é IA, não é possível de ter um lugar desse jeito. Aí ele levou a gente lá, tá. Você tem razão. Vou enviar, vou enviar. Un abbraccio Envia. Adriana e a Rafa, a te logo, un abbraccio a todo mundo. Até. Ciao, ciao, Obrigado, Obrigada, Alessio. ciao, Alessio. ciao. Bom, Rafael, e as pessoas que quiserem, então, entrar em contato com vocês para estar sabendo mais, pegando mais informações e tirando Legal. todas as dúvidas, porque nesse mundo que nós estamos hoje, todo cuidado é pouco. E a Total, gente, total. eu tenho assim um cuidado enorme com os nossos ouvintes, com os nossos telespectadores, e eu acredito que você também tenha isso com os seus clientes, tanto é que você foi visitá-los. E com Mas os parceiros, né? Porque é importante, né? Porque para ter a garantia que vai ser entregue com a mesma qualidade que a gente estaria entregando, né? sim, por favor. Então, as pessoas que quiserem mais informações, qual é Legal. o contato, o seu Boa. e-mail? A gente tem um site que é Cidadania for You, só que é cidadania número 4, a letra u.com.br. Tem o Instagram, Facebook, etc. também, que o pessoal responde, WhatsApp. Lá no próprio site tem um WhatsApp que você consegue falar também com um humano, né? Como eu falei, a gente tem, apesar de a gente ter chatbot, etc, mas tem 400 humanos para atender. E quem quer viver essa Itália autêntica, que a gente fala que não é um turismo, né? Um turismo para ir lá ficar em. Não que o turismo seja ruim, turistar em Roma, etc. É muito legal, como a Alex falou, mas quem quer viver realmente essa Itália autêntica, a Itália
que os nossos avós contavam como é que era, numa região autêntica, aprender a fazer vinho, aprender sobre queijo, aprender, sei lá, sobre a culinária, etc, etc. E aí pode falar com a gente, tanto na Cidadania For You como no Se Joga, que a gente está à disposição para mostrar como é que é, enfim, e fechar o pacote geralmente, né, um ponto, tá? Muitas das vezes está fechando famílias, grupos familiares, junto ali 8 pessoas da mesma família e fecha uma excursão exclusiva, a gente fecha a data e eles vão viver essa Itália autêntica, conhecer lá, falar com prefeitos, ver imóveis, porque também a Itália, como está com esse problema que o Alex falou muito, né, despovoamento, então tem muito incentivo em algumas regiões para compra de imóveis. Então, às vezes, já viu aquela propaganda de casa de €1, etc, etc? Isso aí nada mais é Eu vi do que isso te na incentivar a Grécia uma ficar. vez, um filme falando sobre isso, compra uma casa de €1, mas também era aquela É casa isso. detonada, né? Esse é um problema. Então, tem casa que você compra por 10, 15, 20 mil euros, às vezes é mais barato do que comprar a casa de €1, porque a casa de €1, geralmente é aquelas 300 anos e não tem muita infraestrutura, você não pode mudar a fachada, então você gasta muito para reformar. Mas qual é a ideia da casa de €1? Nada mais é do que chamar a atenção para as pessoas irem e morar lá. Então, são realmente regiões que querem que as pessoas vão, vivenciem e morem. Então, realmente acho que o que a Rota do Turismo faz aqui no Brasil, né, essa parte dos municípios, etc, etc, é parecido com o que o Alessio, a gente está criando lá na Itália. Realmente são regiões despovoadas, mas incríveis, e a gente quer levar as pessoas para irem morar lá. É um concurso muito mais baixo do que morar em Roma, por exemplo. Eu fico muito feliz, então, com a sua entrevista. Deixo o canal aberto para a gente estar falando mais sobre isso. Fico aguardando as fotos para a gente estar Vamos divulgando mandar. na Tá bom. matéria. E, por favor, você vai nessa primeira excursão com o Eu tô pessoal? querendo Vai ir. Eu acompanhando? fui agora na última, talvez eu não vá, mas quem vai ser meu irmão, que é meu sócio. Então a gente vai nessa primeira excursão e quem for não vai se arrepender, porque realmente é surpreendente, é incrível. Qual que é a data marcada para essa primeira? Tá dia 8, se eu não me engano, é 8 de fevereiro. É agora em fevereiro, eu não sei, ou é dia 11 de fevereiro, mas é no começo de fevereiro. Tá, então eu já deixo uma lição de casa para vocês. A pessoa que for lá, o teu sócio, você, o teu irmão, a hora que tiver lá, fazer uma live com a gente para estar Ótima mostrando o ideia. primeiro grupo. O que você acha? Ótima ideia, ótima ideia. Acho perfeito. Vamos sim, com certeza. Eu gostei da ideia. E aí a gente mostra também a estrutura, a casa, como é que é. Você vai ver aquela Itália autêntica. É isso que a gente quer. Aquela casa nas regiões históricas, tem 300 anos do lado perto da igreja, onde tudo da cidade acontece ali, né? Geralmente cercado por muros por causa de guerras, né? De invasões. É muito coisa de filme mesmo. Eu vou preferir a hora que ele estiver naquela fazenda de uva, tomando seu vinho italiano, Vai ter ou uma que a gente comendo quer fazer. queijo. A gente quer fazer uma, vai ir no final de setembro, porque é época da colheita da uva. Então a gente está querendo fazer uma para as pessoas irem ajudar a colher a uva e ver como é que é o processo de vinho. Óbvio que ela não vai conseguir beber o vinho da uva que ela colheu, porque demora 2, 3 anos para ficar pronto. Mas ela vai poder ir lá e ver como é que é todo o processo, desde a colheita até a uva fermentar, que fica nos tonéis, enfim, ele contar sobre cada tipo de uva, como é que ele planta. Assim, é isso que a gente quer, sabe? As pessoas vivenciarem a experiência. E te convido também, obviamente, né, para ir para uma discussão com a gente, com certeza. Seria um prazer te receber lá. Obrigada, Rafael. Bom, esse é o nosso turismo de experiência brasileiro, que ele É isso está te aí. chamando para o turismo de aventura na Itália. Rafael, Boa. muito obrigada pelo teu tempo, Eu pela tua disponibilidade. A Rota do Turismo está à disposição e vamos fazer isso. Vamos continuar trocando figurinhas e qualquer novidade, nos contate. Eu que agradeço, tá bom? Muito obrigado. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.